Wilson Witzel pode ser o primeiro governador do Rio de Janeiro condenado em um processo de impeachment. Governador, o senhor está afastado do cargo há 8 meses. Na Assembleia Legislativa e até no Palácio Guanabara, a sua cassação é dada como certa. O senhor também espera por isso? Não, de jeito nenhum. Acredito que amanhã, diante do que foi apresentado no processo, não há nenhum elemento que possa levar à minha cassação. Então, eu acredito na absolvição amanhã, sem qualquer tipo de dúvida. O senhor acha que perdeu apoio político, perdeu apoio até dos eleitores e talvez por isso esse processo tenha andado de forma mais rápida? Não, no apoio dos eleitores, a pesquisa que nós fizemos ontem, nós tivemos uma visão de que há 50% de aprovação do governador Wilson Witzel. O Rio de Janeiro de 2019 para cá é muito diferente do que nós vimos antes. E eu, em momento algum, fiz qualquer tipo de resistência a ser investigado, diferente de governos anteriores. Por isso que esse processo está com essa celeridade toda. Agora, é importante também dizer que a investigação que o Ministério Público fez foi uma investigação muito superficial e com o objetivo único e exclusivamente de assassinar a reputação de governadores. E eu fui o primeiro. O senhor disse que não tentou postergar, o andamento do processo, mas o senhor entrou com diversos recursos, inclusive em instâncias superiores, para atrasar um pouco o andamento do processo. E agora o senhor fez um recurso, que vai ser julgado hoje pelo ministro Alexandre de Moraes e que pode até adiar o julgamento nessa sexta-feira. O senhor está com essa expectativa também? A questão toda não é atrasar o processo. Eu não impedi o processo, mas também não vou admitir um julgamento que esteja em desacordo com o devido processo legal e o amplo direito de defesa. Eu não posso ser julgado por fatos que dependem de perícia se a perícia for indeferida. Eu não posso ser julgado por fatos que envolvem delação do Edmar Santos se esses documentos não estiverem nos autos. Então, no meu ponto de vista, a condução do processo não foi adequada no processo de impeachment, até pela falta de experiência dos próprios desembargadores. Isso não é demérito, é uma questão de especialização. Na Justiça nós temos juízes que são especialistas na área criminal e tem juízes que são especialistas na área civil. E não é da experiência dos desembargadores participar de processo de instrução. Eles julgam só recursos cuja instrução já foi feita. Então houve erros na condução do processo e esses erros nós estamos buscando corrigir no Supremo Tribunal Federal e nós estamos conseguindo fazer alguns ajustes no processo para que ele seja julgado de forma justa e preservado o meu amplo direito de defesa. O senhor falou que nessa pesquisa que o senhor acabou de citar tem uma aprovação de 50%, mas a gente não vê um clamor popular pedindo a sua volta. Um ex-aliado seu vice-governador, atualmente governador em exercício, Cláudio Castro, já teria começado a iniciar os preparativos para a posse definitiva dele no sábado, ou seja, um dia após a sua possível cassação. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Bom, da mesma forma como o meu adversário na eleição de 2018 estava preparando a posse dele em 1º de janeiro de 2019. Nem sempre aquilo que as pessoas imaginam que vai acontecer, acontece. E eu não acredito na minha cassação e não vai acontecer essa posse, até porque nem precisa de posse, na verdade, Mas não vai acontecer, a minha cassação não ocorrerá, eu vou ser absolvido de todos os processos que estão tramitando no STJ, vou ser absolvido nesse processo de amanhã e eu lamento que as pessoas estejam contando com situações que não vão ocorrer. Em relação a Cláudio Castro, houve apreensões na casa dele, o senhor mesmo denuncia no processo de impeachment um esquema de corrupção que, segundo o senhor, seria liderado pelo seu ex-secretário Edmar Santos. Cláudio Castro teria envolvimento nisso? Isso que tem que ter a justiça. Agora mas no seu entendimento, o senhor acha que tem? Não, no meu entendimento tem que fazer investigação aprofundada. O que não aconteceu em relação a mim. Em relação a todo mundo, o presidente da Assembleia Legislativa, o vice-governador, deputados, essas investigações estão andando no seu curso que acredito natural. Agora, em relação a mim, eu fui afastado do meu cargo monocraticamente, a decisão foi levada ao órgão especial do STJ 4 dias depois, sem tempo para que o órgão especial pudesse valorar adequadamente o que estava acontecendo, ou seja,
nós estamos atropelando o processo democrático. E em relação à ausência de um clamor popular para meu retorno, você também não vê o contrário. Você não está vendo nas ruas as pessoas falarem fora Witzel. Mas o senhor já foi afastado, né? Sim, eu já fui afastado e você não está ouvindo um clamor para que seja feito impeachment. Muito pelo contrário, o que nós estamos vendo aqui, pela pesquisa que nós temos, há 4 milhões de fluminenses que querem o meu retorno ao governo do Estado. É um governo que até 2019 tinha 70% de aprovação e que se hoje o vice-governador está conseguindo pagar as contas e pagar o salário dos servidores é porque nós deixamos um governo bem organizado. Quando o senhor falou ao Tribunal Especial Misto, o senhor fez diversas acusações ao secretário de Saúde, ex-secretário de Saúde, Edmar Vargas, né? Sendo Edmar Santos, desculpe, troquei o sobrenome. Sendo o secretário líder de um esquema de corrupção, o seu governo foi corrupto? Hipótese alguma. O orçamento do Estado do Rio de Janeiro é de 90 bilhões. Né? E no processo que está investigando o Edmar Santos, o que foi encontrado é em torno de 10 milhões de reais em espécie é do governo anterior. Ele recebeu dinheiro para poder adiantar pagamentos a empresários como o Edson Torres, na época em que ele era gestor do PD Ernesto. Até o presente momento, nenhum processo conseguiu demonstrar um centavo sequer que foi desviado do meu governo. Então, o dinheiro que foi encontrado com ele é do governo anterior. No meu governo teve transparência, os órgãos de imprensa puderam investigar através do sistema eletrônico de informação e, como eu te disse, em relação a mim, há um processo político. A questão é eminentemente política e atropelaram o processo, infelizmente, para tentar caçar um governador eleito democraticamente, o que eu tenho certeza que não vai acontecer. Mas o Ministério Público Federal alega que houve um desvio de cerca de 500 mil reais por meio do escritório da sua esposa, né? Então, infelizmente o Ministério Público sonega informações. A doutora Lindora, ela está sendo representada no Conselho Nacional do Ministério Público por 10 governadores, 9 governadores, por abuso de autoridade. Ela está, infelizmente, cooptada por interesses diversos daquilo que deveria ser o Ministério Público. Em relação à minha esposa, ela sonegou documentos. A minha esposa é advogada, tem documento nos autos. Se ela tivesse apresentado os documentos que estão nos autos, que demonstram que ela efetivamente é advogada e não é advogada de fachada, essas informações teriam imediatamente sido desmontadas, essas farsas que foram apresentadas pelo Ministério Público. E é importante dizer o seguinte, né, que todos esses valores, você está falando aí, 500 mil reais, não são de origem lícita. O Ministério Público não fez a investigação, porque se tivesse feito, iria verificar que as empresas atuam no mercado privado, não têm relação com o Estado, e a Procuradora da República divulga informações falsas, dizendo que houve desvio durante o controle da pandemia. Não houve desvio durante o controle da pandemia. Os contratos da doutora Helena Witzel são de empresas privadas que não têm relação com o Estado. Todos declarados no imposto de renda e nota fiscal emitida. Mas se o senhor analisar hoje a sua gestão, né, quando o senhor estava ainda à frente do governo do Rio de Janeiro, o que aconteceu na saúde durante a pandemia? Ou seja, apenas um hospital de campanha inaugurado, uma série de problemas. O que houve? Não, uma série de problemas no mundo inteiro, né? Se nós olharmos, a pandemia atingiu o mundo e muitos países tiveram perdas humanas. No Rio de Janeiro, de março de 2020 até o meu afastamento, nós tínhamos pouco mais de 10 mil mortos, infelizmente. Do meu afastamento adiante, até hoje, são mais 30 mil mortos, o que significa que durante o meu mandato, no exercício da minha atividade como governador, nós controlamos a pandemia. O hospital de campanha é um detalhe. No mundo inteiro, os hospitais de campanha foram apoio. Né? Nós geramos mais de 3 mil leitos, compramos insumos, sem apoio do governo federal, compramos máscara, tentamos comprar respirador, mas no mundo inteiro não havia respirador para ser vendido, e o governo federal, negacionista, abandonou os governadores à própria sorte. Então, o meu governo, durante o controle da pandemia, foi muito mais eficaz do que esse negacionista que, infelizmente, o vice-governador está seguindo em razão do alinhamento dele com o governo federal. O senhor tocou na questão respiradores, né? Foram comprados 1.000 respiradores, foi entregue uma pequena parcela e mesmo assim não funcionava. Isso não é um fato grave? É um fato que atingiu o mundo inteiro. Os Estados Unidos, quando começaram a comprar respirador, mandaram dezenas de aviões
para a China para buscar respirador. A Alemanha fez a mesma coisa. O que o governo brasileiro fez? Nada. E os governos estaduais, comprando de forma separada, tiveram dificuldade de comprar respirador. O que foi adquirido foi para fazer o máximo possível no sentido de atender as prefeituras e atender o estado do Rio de Janeiro. Então nós fizemos o que nós podíamos fazer. Para fazer melhor, montar o hospital de campanha, comprar respirador, insumos, o governo federal teria que agir. E o resultado é esse. Falta de vacina, falta de preparação, falta de organização, né, os ministros da saúde se sucedendo, né, infelizmente, envolvidos aí na falta de preparação disso tudo, e isso é o resultado do governo negacionista. Lamentavelmente, o presidente não entendeu que a pandemia é séria e que ele deveria ter liderado esse processo junto com os governadores. Ele fez o contrário. Ele não conversa com os governadores e ele não age para poder ajudar os estados como outros países fizeram, infelizmente. O senhor acusa o presidente Jair Bolsonaro nesse momento, né? Durante muito tempo, e acredito que ainda hoje, o senhor se diz vítima de perseguição. Se o senhor tivesse que apontar um nome, quem seria o responsável pelo seu afastamento do governo do Rio de Janeiro? Olha, isso precisa ser investigado. A Procuradora da República está agora sendo investigada no Conselho Nacional do Ministério Público. É preciso investigar. Eu não posso te apontar sem investigação. Não sou eu que tenho que dizer isso. Quem tem que dizer são os órgãos de corregedoria do Ministério Público para verificar se a Procuradora teve relacionamento com parlamentares ligado a quem quer que seja que queira me perseguir. O que eu percebo é que o processo contra mim não é normal. É um processo com várias falhas de investigação e não é. Eu sou apenas o primeiro governador. Né? Outros governadores também estão sendo investigados e agora a Procuradora responde por abuso de autoridade no Conselho Nacional do Ministério Público diante da clara demonstração dela de partidarização, ou seja, ela se partidarizou, ela optou por um lado político na questão da pandemia no âmbito nacional. Diversas vezes o senhor acusou o presidente Bolsonaro de persegui-lo. O senhor mantém essa posição? Olha, ajudar ele não ajudou. Né? Se o presidente Bolsonaro quisesse ajudar o estado do Rio de Janeiro, ele teria mantido um relacionamento comigo, no mínimo, cordial, o que não aconteceu. Eu várias vezes pedi a ele, por exemplo, privatizar o Porto do Rio de Janeiro, que é uma vergonha, o Porto do Rio de Janeiro. O arco metropolitano, pedi a ele para me dar um arco metropolitano para o estado do Rio de Janeiro, para que nós pudéssemos fazer a concessão do arco metropolitano. Então, eu levei uma lista de problemas para o presidente. Ele botou na gaveta e nunca mais falou comigo. Então, isso demonstra que o presidente tem uma dificuldade de ser o líder da nação. Lamentavelmente, todos os momentos que nós estivemos juntos, eu sempre fui cordial, eu sempre fui educado, eu nunca persegui o presidente. Agora, ele não tem diálogo, infelizmente. Nós ajudamos a elegê-lo, mas, assim como outros governadores também ajudaram a elegê-lo, nós não tivemos a reciprocidade do presidente porque falta a ele capacidade de liderança, de gestão e de relacionamento. Nós não conseguimos conversar com o presidente. Ele é uma pessoa muito difícil e com a influência dos filhos fica pior ainda. Mas em relação às investigações que recaem sobre o senhor acha que tem interferência do Palácio do Planalto, seja na Polícia Federal, na Procuradoria, como o senhor falou? Existe um inquérito no Supremo Tribunal Federal investigando. O ministro Moro disse que há interferência. Essa investigação está sendo conduzida no Supremo Tribunal Federal. Eu estou à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Agora, do ponto de vista técnico, no meu entendimento, o processo contra mim tem falhas, é um processo abusivo e o Ministério Público, na pessoa da doutora Lindora, excedeu os limites funcionais dela. Ela vai ter que ser responsabilizada por isso e, infelizmente, quem sofre é o povo. Nós temos um governador eleito democraticamente, com mais de 4,5 milhões de votos, afastado, sem condições de governar, e o que nós estamos vendo? A pandemia aumentou o número de mortos, o controle da pandemia está cada vez mais difícil, porque o Estado não apoia os municípios, não há diálogo com os municípios, o governador em exercício é refém do presidente da República, infelizmente, num negacionismo que está levando o país ao caos. E aqui no Rio, o senhor acredita que as divergências que o senhor teve com o presidente da Alerj, André Siciliano, contribuíram para isso, para o seu afastamento? Olha, o presidente da Alerj fez o que ele entendia que deveria ser feito. E eu nunca disse a ele para ele não fazer. Eu não interfiro no parlamento. Né? Ontem mesmo você viu aí um problema grave. Né?
presidente da LERJ, acusando o vice-governador de coagir os deputados para votar no entendimento do governo. Eu nunca coagi ninguém, eu sempre negociei e conversei. Olha, isso é bom, isso tem que ser votado assim e vai continuar a ser assim. O meu relacionamento com o presidente da LERJ sempre foi e será um relacionamento republicano. Agora, o que tem que ser investigado, vai ser investigado e eu espero que seja, não como foi feito comigo, que seja uma investigação correta e sem atropelos. Para isso, o Estado Democrático de Direito precisa ser preservado. No Tribunal Especial que analisa o seu impeachment, o senhor falou, chorando inclusive, que não deixei a magistratura para ser ladrão. O senhor se preocupa com essa imagem que as pessoas possam ter do senhor, tenham do senhor, esse julgamento moral que estejam fazendo? Hoje nós vivemos o mundo das fake news, né? Então, as pessoas muitas vezes recebem essa avalanche de informações e de várias fontes. E a minha preocupação é exatamente mostrar para as pessoas que, primeiro, eu não tenho mansão. Diferente do Sérgio Cabral, que tinha mansão, iate, helicóptero, andava em restaurantes caros, hotéis, né, lá, Farra dos Guardanapos, hotéis caros. Isso não existe comigo. Eu moro aqui na minha residência, que eu comprei como magistrado, ainda estou pagando o financiamento da minha casa, e eu não tenho sinais exteriores de riqueza. Então, eu faço questão de defender a minha honra, a honra da minha família, e que as pessoas saibam que eles votaram num juiz que é honesto, é decente e que deixou a magistratura para fazer o melhor para o Estado do Rio de Janeiro. No processo que o senhor responde no Superior Tribunal de Justiça, o senhor é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Várias pessoas que foram investigadas já foram presas, né, nessa operação. Caso o senhor tenha um mandato cassado, o senhor pode perder, na verdade o senhor vai perder caso seja cassado, se o senhor for privilegiado. O senhor tem medo de ser preso? Hipótese alguma. O único medo que eu tenho é desagradar a Deus. Esse é o único receio que eu tenho. De resto, não temo absolutamente nada. Até porque não fui preso até agora, entendo que qualquer decisão que venha a ser diferente dessa, diante do contexto probatório que nós temos, será absurdo. Então eu não tenho receio nenhum, muito pelo contrário. Daqui para frente, todos esses processos vão ser julgados improcedentes, nós seremos absolvidos e futuramente eu vou tomar as providências legais contra aqueles que desviaram da sua função para atender interesses políticos. Durante toda a nossa entrevista, né, o senhor está confiante de que não vai ter um mandato cassado, o senhor reforçou os seus argumentos, mas caso isso aconteça, como é que o senhor vai levar a vida daqui para frente? Como eu sempre levei. Eu sou advogado, tenho mestrado, tenho doutorado, eu sou professor, eu falo 2 idiomas, então eu estou absolutamente tranquilo. Eu estou na política para servir ao povo. Se eu não puder continuar na política por alguma razão e tiver que retomar minha vida, eu sou um profissional, eu sou jurista, eu tenho doutorado em ciência política, posso dar aula em qualquer lugar do mundo. Então eu estou absolutamente tranquilo e a realidade é que eu quero continuar morando no Brasil, trabalhando pelo Brasil. O senhor pode também, caso seja cassado, perder os seus mandatos, os seus direitos políticos durante 5 anos. O senhor acha que tem fôlego político para concorrer a uma nova eleição? Pretende fazer isso? Sempre. O presidente Collor foi cassado e hoje é senador por Alagoas. E em 2018 ele até era presidenciável. Eu acho que injustiças, né, a história corrige rapidamente. O nosso mandato é curto e muitas vezes você não consegue no curso do mandato. O presidente Collor foi cassado, foi inocentado pelo STF e teve que aguardar 8 anos. Hoje ele é senador e, pelo que vejo, inclusive muito próximo do presidente Bolsonaro, que já o elogiou publicamente. Então, a questão política é assim, né? Roberto Jefferson foi preso, cassado, está aí, agora candidato aí ao Senado por São Paulo. A mesma coisa você está vendo em relação ao ex-presidente Lula. A injustiça que foi feita está sendo reparada, eu não digo da condenação, mas digo do processo, infelizmente 5 anos. Eu não sou contra nem a favor do presidente Lula, só estou mostrando um fato que o Supremo julgou. Então isso demonstra que falhas processuais o tiraram da disputa presidencial em 2018, isso é muito grave. Eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra o Lula, estou dizendo que objetivamente, tirar um candidato a presidente em 2018 diante de falhas processuais é muito grave. Eu espero que isso não aconteça comigo. O
senhor acabou de citar aí uma reviravolta, né, na política e no judiciário brasileiro. Em relação aos seus adversários, o que o senhor acha que pode acontecer com o decorrer da história? Que tipo de adversário nós estamos falando? Adversários políticos mesmo, alguns que o senhor mesmo mencionou durante a entrevista. Sim, eu acho que cada um vai ser investigado. Nós precisamos ter processos mais responsáveis de investigação e definitivamente o Ministério Público não pode permitir que ele seja cooptado politicamente. Me parece que os procuradores da República deveriam ter se insurgido contra a escolha de um procurador-geral da República fora de uma lista tríplice. Isso deveria ter sido uma luta da categoria. Eu fui presidente da Associação dos Juízes Federais aqui da 2ª Região e muitas vezes lutei ao lado dos procuradores para que nós tivéssemos não só interesses corporativos atendidos, mas interesses da República. E esse é um interesse muito relevante para a República que os procuradores não, me parece, não atuaram de forma contundente. Escolher um procurador-geral da República fora da lista tríplice, né, e da forma como nós estamos vendo, escolher uma procuradora da República no STJ para investigar governadores com ofensa ao princípio do promotor natural, então tudo isso é retrocesso da República. E o Ministério Público, na sua questão associativa, me parece, não foi contundente na defesa dos interesses da República. Tá ótimo. Nada, que agradeço.